think he's dead. Good guess. You killed him. No, I shot him. Bullets in the fall killed him. Dweller H. Este é Tom Cruise, homenageando um escritor de fantasia que inventou sua religião. Mas nós já vamos voltar nesse ponto. Tom Cruise é o ator com maior bilheteria de Hollywood se você desconsiderar os filmes da Marvel. Todos ficam maravilhados com sua capacidade de arriscar sua vida escalando prédios, pulando de penhascos e pilotando aviões de verdade em seus filmes. Mas sua coragem para fazer essas coisas está intimamente relacionada com sua religião controversa, porque cada vez que Tom Cruise arrisca sua vida, ele está reforçando a principal crença da cientologia, a crença que faz com que ele tenha tanta coragem e ao mesmo tempo seja uma pessoa tão estranha, a crença de que ele é um deus. Então primeiro nesse vídeo a gente vai entender quem e o que é Tom Cruise, e depois nós o veremos em ação, no melhor papel de sua vida, o papel de um psicopata. E talvez ele tenha se saído tão bem nesse papel porque ele não tivesse atuando. Talvez ele tivesse apenas sendo ele mesmo. Psicopata Americano é um dos filmes mais polêmicos das últimas décadas. Um filme que conta a história de um jovem de Wall Street extremamente narcisista, vaidoso e que passa a matar pessoas aleatórias cedendo aos seus impulsos psicopáticos. E apesar do filme ser baseado em um livro famoso, o ator Christian Bale afirmou que sua inspiração para interpretar Patrick Bateman, o protagonista do filme, foi o próprio Tom Cruise. As entrevistas de Tom Cruise, seu olhar vidrado, seu rosto forçado, seu comportamento estranho pareciam se encaixar perfeitamente na descrição do psicopata americano. Em especial esta entrevista que Tom Cruise deu para David Letterman em 1999. Tom Cruise conta que ele estava pilotando um avião quando de repente ele e o copiloto perceberam que só conseguiriam alcançar uma altitude maior se eles desligassem o oxigênio. Então ele toma uma atitude. Ele resolve desligar o oxigênio do passageiro que estava sentado atrás. E ele conta isso dando gargalhadas histéricas. E a cena é essa. What happened when you turned his oxygen off? He was very quiet. He fell asleep. He fell asleep. He slept the whole way. Well, but honestly, looking at it from another direction, isn't that attempted manslaughter? A vida de Tom Cruise é cercada de mistérios, controvérsias e segredos. Tem um documentário aqui no YouTube genial feito pelo Patrick. Tá em inglês, mas se você quiser conferir, é maravilhoso. Eu vou deixar também na descrição. Mas basicamente, a grande controvérsia que envolve essa figura é a sua religião, a cientologia. E se você quer entender um pouco mais sobre o que é cientologia, nada melhor do que você ir até o South Park, que tem um episódio, mais especificamente o episódio 12 da 9ª temporada, onde explica de forma bem humorada e incrivelmente precisa toda a origem dessa religião. Basicamente, um escritor de ficção científica criou uma religião onde o imperador intergaláctico decidiu acabar com a superpopulação do universo, congelando alienígenas de todo o universo e depois jogando-os nos vulcões do Havaí. Esses alienígenas morreram e suas almas vagaram pela Terra até encontrar os corpos dos ancestrais dos seres humanos e com isso o Homo sapiens passou a existir. E Tom Cruise sempre escolheu a dedo seus papéis. Durante a sua carreira ele interpretou muitos heróis, mas apenas 2 vilões. Um vampiro, no filme Entrevista com um Vampiro, e um assassino psicopata em Colateral. E ele interpretou esse personagem de forma perfeita, já que todos zombavam dele, dessa questão de ele parecer um psicopata, ele incorporou isso de tal forma na sua atuação que quando você assiste esse filme Colateral, quando você vê Tom Cruise interpretando Vincent, você realmente acredita que está vendo um psicopata. Então, disclaimer, se você por algum motivo nunca viu o filme Colateral do Michael Mann de 2004, você precisa agora pausar esse vídeo e ir assistir esse filme
me agradecer por ter te indicado a assistir esse filme e depois retornar para essa análise para você me agradecer novamente pela análise, porque realmente existem muitas coisas interessantes nesse que é um filme genial, um dos melhores filmes da década de 2000. Agora, antes de entrarmos profundamente na análise desse filme, uma coisa que não é spoiler nenhum é a qualidade das roupas tecnológicas da Insider. E começando 2025, todos nós temos planos, temos projetos, estamos colocando em prática já para conseguirmos alcançar as metas desse ano, e a Insider está aí para nos ajudar também a incorporar nas nossas metas, e nesse começo de ano ela está fazendo algo muito legal, que são as promoções dos kits. Ela fez vários kits diferentes, sejam kits de camisa, de cueca, de conjuntos, de meia, de tudo para você começar esse ano bem vestido, com roupas que são tecnológicas, que desamassam no corpo, tem ação anti-odor, que elas têm uma ação de regulação térmica, que nesse calor é muito interessante, muito importante, e roupas que não desbotam, duram muito mais tempo e que servem para todas as ocasiões, para compor o seu guarda-roupa, para você usar em todos os momentos. Tem promoções muito legais no site rolando para esses kits, e se você usar o meu cupom, que é o cupom Jurandir, você vai ganhar 12% a mais de desconto. A mais, ou seja, quando você chegar no seu carrinho, na hora de fazer o checkout, você vai ver que o desconto ficou bem maior graças ao meu cupom e aos descontos que já estão no site. Quando você clica no link ou escaneia o QR Code, o cupom Jurandir é aplicado automaticamente. Você não precisa aplicar lá no checkout, porque ele já vai aparecer. Mas se você seguir por outro caminho, então coloca lá no checkout o cupom Jurandir e aproveita as promoções da Insider para esse começo de 2025. À primeira vista, o thriller de 2004, Colateral, dirigido por Michael Mann, pode parecer apenas mais um filme de ação comum, mas entre suas cenas de ação há uma história bem construída de transformação pessoal ao longo de uma única noite aterrorizante. Um motorista de táxi, Max, é feito refém por um assassino de aluguel e forçado a levá-lo por Los Angeles enquanto elimina os alvos da sua lista. Essa premissa coloca o antagonista e o protagonista, ou seja, o vilão e o herói, em constante relação, fazendo com que um aprenda com o outro. Sim, o roteirista Stuart Beattie e o diretor Michael Mann fizeram aqui um trabalho genial, nos mostrando um dos melhores vilões da história. Alguém em muitos sentidos parecido com Anton Chigurh, um homem frio, um psicopata, sem passado, guiado por uma necessidade de terminar seu trabalho a qualquer custo, mas mesmo assim, através de um personagem assustador, interpretado com perfeição por Tom Cruise, o sonhador protagonista Max, interpretado por Jamie Foxx, vai ter a mudança que ele precisava na sua vida. Por estranho que pareça, tudo o que Max precisava era de um psicopata na vida dele para ele finalmente começar a viver. Todos nós temos sonhos e desejos de coisas que a gente gostaria de alcançar, mas normalmente a gente se vê não tomando os passos necessários para realizar esses sonhos. E bons personagens, eles refletem essa realidade. John York, no seu livro Into the Woods, que é um livro onde ele explica sobre técnicas de escrita, especialmente a dos 5 atos, ele fala o seguinte: esse conflito entre quem um personagem é e quem ele quer ser é o presente da vida real para o drama. Os escritores sempre souberam que quando seus personagens agem de forma contrária ao que desaprovam, mentem, sabotam a si mesmos e geralmente agem em desacordo com suas crenças conscientes, eles se tornam muito mais interessantes, emocionantes de escrever e parecem muito mais verdadeiros. Em Colateral, essa contradição é imediatamente aparente no protagonista Max. Max não é um taxista típico. Na sua primeira cena, vemos o contraste entre ele e os outros taxistas. O roteiro diz: alguns são mal barbeados, contando histórias, contando dinheiro. Um deles sobe no banco do passageiro para gritar pelo teto para o seu amigo, derrama café, não se importa. Não Max. Seu táxi é estiloso. Entre os taxistas, ele é a GQ, que é uma revista de estilo masculino. Logo descobrimos que isso ocorre porque Max não se considera um taxista. Take pride in being good at what you do? What this? Oh, this is part-time. This is a fill-in job. Pay the bills. Essa é a fachada de Max. Ele se vende a sua imagem como sendo uma pessoa diferente, um cara que está nisso temporariamente, que é, na verdade, um empresário de uma empresa de limusines. Tudo isso, na verdade, é temporário. I'm not in this for the long haul. Just filling in.
temporary while I'm getting some things shaped up. This is just temporary. How long you been driving? 12 years. Aqui vemos a contradição de Max totalmente exposta. Ele quer ser dono de uma empresa de limusines de sucesso mais do que tudo, mas ele está dirigindo táxi e inventando desculpas há 12 anos. Essa é a falha ou fraqueza do personagem. O protagonista começa apegado a uma mentira, uma fachada, a ideia de si mesmo que ele quer que os outros vejam, mas escondido está seu interior, a parte que ele deve aprender a abraçar para se tornar quem ele precisa ser. Max não tem coragem de mudar sua vida, de realizar seus sonhos, de buscar algo a mais para ele. Ele tem ambições, mas não corre atrás delas. Ele se esconde atrás de um discurso e se ele nunca encontrasse com Vincent, ele envelheceria e se aposentaria falando dos planos que teve e que nunca foram realizados. Mas ele encontra Vincent, um homem bem vestido, de ação, que joga com suas próprias regras. Ele é o oposto de Max em quase todos os aspectos. Quando Max pega Vincent e concorda em ser seu motorista naquela noite, ele não faz ideia do que realmente está aceitando. Para Tom Cruise fazer esse filme, ele teve um treinamento físico intenso, mas também um treinamento psicológico intenso, usando aquilo que é conhecido como The Method, ou o método de atuar. Basicamente, o método de atuar consiste, ele é usado por muitos grandes atores. Daniel Day-Lewis é um dos que mais utilizam e foram bem-sucedidos com esse método. Basicamente, consiste no ator fazer isso dentro e fora das gravações. Dentro e fora das gravações, durante o período em que ele está tendo que interpretar esse personagem, ele vai ser o personagem. Com as pessoas ao redor, com a família, onde quer que ele esteja, ele vai viver esse personagem. E o Tom Cruise fez isso. O problema é que o personagem dele era um psicopata. E ele chegou ao ponto de perseguir um assistente de direção do filme e sabia cada passo desse assistente. Michael Mann, que é o diretor, ele contou o seguinte numa entrevista: sabíamos que o assistente de direção ia à academia 3 manhãs por semana e que ele chegava cedo ao trabalho, às 7h30 da manhã. Sabíamos onde ele estacionava e esse era o lugar para pegá-lo, porque havia uma entrada e 3 saídas. Isso é uma boa técnica de espionagem. Sim, durante as gravações, Tom Cruise virou um psicopata. Ou talvez tenha exercitado um pouco mais a sua psicopatia. Mas o fato é que isso o ajudou a entregar a melhor atuação da sua vida. E embora essa seja claramente a pior noite na vida de Max, também é de muitas maneiras a melhor. Como Vincent é tudo o que Max não é, ele o força direta e indiretamente a se defender e a fazer coisas que nunca pensou que conseguiria. Mais tarde, o chefe de Max liga pelo rádio. Para fazê-lo parar de ligar, Vincent se passa por uma autoridade e incentiva Max a enfrentá-lo. Can't do that. That's my boss. So? I need my job. No, you don't. Still there? I'm talking to you. Back. E isso o força a se defender de seu chefe abusivo. And next time you pulling these shit, I'm gonna have to stick this yellow cab up your fat ass. Com o tempo, Max até começa a enfrentar Vincent. E quando visitam a mãe do Max no hospital, a profundidade da fachada de Max é exposta de forma embaraçosa. He started with nothing, you know. Look at him today. Here, Vegas. Mom. Durante toda a primeira metade do roteiro, Vincent está destruindo a fachada de Max e provocando a mudança do seu eu interior. Vincent é mais do que um homem nessa história. Ele é uma ideia, um conceito. Esse personagem representa a vida tentando fazer você agir. Quando tudo está confortável, de repente surgem os problemas e você precisa se adaptar. Aliás, essa é a palavra-chave nessa história: adaptação. Now we gotta make the best of it. Improvise, adapt to the environment, Darwin, shit happens, I Ching, whatever, man, we gotta roll with it. Essa perspectiva darwiniana é a filosofia de vida do Vincent. Ele acredita que ele está no topo da cadeia, que ele já conseguiu evoluir, que ele conseguiu se adaptar à cidade, à violência, se tornando um homem extremamente violento, enquanto Max representa a pessoa completamente passiva, que não se adapta, que precisa, na verdade, apenas de forças exteriores, que precisa da dor e do sofrimento para conseguir fazer mudanças necessárias na sua vida e finalmente se adaptar. E isso começa a acontecer na vida do Max quando ele é obrigado a se passar pelo Vincent ao conversar
com um bandido que vai lhe passar a lista dos alvos para serem assassinados. Think you should tell the guy behind me to put his gun away before I take it and beat his bitch ass to death with it. But hey, shit happens. Gotta roll with it. Adapt. Darwin, I Ching. Veja que ele começa a repetir o mesmo discurso de Vincent. Ele consegue agora reproduzir um pouco dessa personalidade desse assassino. John York ele também diz o seguinte sobre esse ponto que é o ponto médio da história. À medida que a história avança e a necessidade substitui o desejo, os traços que ajudam o personagem a sustentar sua aparência externa são lentamente transformados pelos bons anjinhos dentro dele. A necessidade torna-se consciente no evento catalisador, é abraçada no final do segundo ato e no ponto médio triunfa pela primeira vez. O subconsciente foi trazido à superfície para assumir o controle. O que ele está tentando explicar pode parecer complicado, mas é muito simples. Basicamente, o personagem tem sonhos, desejos, mas ele só começa a mudar a partir do evento catalisador, ou seja, do problema que vai acontecer, que no caso de Max é quando um psicopata entra no táxi dele. E eu não quero dar uma de coach aqui, mas é verdade que muitos de nós não tomamos os passos necessários para realizar os nossos sonhos e que às vezes são os problemas que fazem com que a gente tome alguma decisão. Algumas pessoas nunca vão realizar os sonhos, os projetos que têm na sua vida, a não ser que elas cheguem no fundo do poço, quando acabam todas as possibilidades, quando perdem todas as pontes que as conectavam a outras chances de fazer algo na vida. É ali nesse momento onde todas as opções desaparecem que algumas pessoas realmente começam a fazer algo para realizar os seus sonhos. E é isso que vai acontecer na vida de Max. Então, a genialidade de Michael Mann aqui é de trabalhar esse protagonista, que é um personagem que ele está estático na vida, coloca em contato com um vilão que é o extremo oposto e faz com que esse protagonista aprenda com o vilão e seja forçado pelo próprio vilão a mudar a sua vida. Ou seja, de certa forma, Max deveria agradecer porque Vincent entrou no seu carro. Mas vamos dar um passo atrás, para a gente olhar um pouco mais perto. Esse personagem, quem é Vincent? E por que Tom Cruise era o cara perfeito para esse papel? Veja novamente essa cena. I think he's dead. Good guess. You killed him? No, I shot him. Bullets in the fall killed him. Essa única frase exemplifica o aspecto mais aterrorizante da filosofia de Vincent. Uma manipulação absoluta da verdade que faz o público perceber que as próximas 1 hora e 40 minutos serão moldadas à vontade deste homem. Mas o que nos molda também? O que torna Vincent um dos vilões mais assustadores da história do cinema? Vestido com um simples terno cinza e com o cabelo bem cuidado da mesma cor, ele fala as coisas de forma tão objetiva, com uma autoridade tão evidente, que é quase impossível não concordar com ele. Quando Vincent explica seu desprezo por Los Angeles e pelas grandes cidades em geral, ele conta uma história que vai servir de foreshadowing para o seu próprio final. Num dos momentos mais intensos do filme, Vincent leva Max para um clube de jazz, mesmo após Max admitir que não gosta de jazz. Enquanto os dois assistem ao trompetista no palco, Vincent transforma a experiência numa razão para monologar sobre como ele vê a vida. Ele fala filosoficamente sobre como o jazz é pura improvisação, adaptação, sem se importar com a estrutura ou melodia, movendo-se dentro da música. Quando o trompetista se junta a eles e conta uma história sobre Miles Davis, um dos maiores gênios do jazz, uma fala em especial chama a atenção. It had to be. Oh, it was scary. I mean, the dude was so focused, man. But plus, he was kind of a scary cat anyway, man. Daniel, o trompetista, continua falando que quando Miles Davis estava absorto na sua música, quando ele estava absorto no seu trabalho, ninguém poderia interrompê-lo. Se o fizesse, levaria uma grande bronca, um grande esporro, porque esse homem, ele era extremamente focado no seu trabalho. E enquanto ele está falando isso, Vincent começa a fazer o seu trabalho. E a gente descobre que Daniel era a próxima vítima. I just when I thought you were a cool guy. I'm a cool guy. Good job I contracted to do. Come on, Vincent.
give the dude a pass. I'm working. Vincent se considera como um músico de jazz, um Miles Davis, um homem absorto no seu trabalho e que não quer ser interrompido. O único problema é que seu trabalho é matar pessoas. E isso daqui é uma característica muito comum de criminosos, em especial de psicopatas, que é o distanciamento. Esse distanciamento serve para gerar uma desconexão com relação à vítima. Nada é pessoal, você está simplesmente fazendo o seu trabalho. Who was he? What do you care? Have you ever heard of Rwanda? Yes, I know Rwanda. Well, tens of thousands killed before sundown. Nobody's killed people that fast since Nagasaki and Hiroshima. Did you bat an eye, Max? Albert Camus, no seu livro A Peste, conta de uma cidade que ficou devastada por uma praga e em determinado momento do livro ele fala que a quantidade de corpos era tão grande que as pessoas simplesmente pararam de se importar. Ele diz o seguinte: mas que são 100 milhões de mortos? Quando se faz a guerra já é muito saber o que é um morto. E já que um homem morto só tem significado se o vemos morrer, 100 milhões de cadáveres semeados através da história esfumaçam-se na imaginação. Deveríamos juntar as pessoas à saída de 5 cinemas, levá-las a uma praça e matá-las. Aí compreenderíamos isso. Assim poderíamos colocar alguns rostos conhecidos nesse amontoado anônimo. Afinal, quem conhece 10 mil rostos? É aqui que vemos Vincent em seu momento mais vilanesco. Uma total desconexão entre qualquer tipo de sentimento pessoal e o que ele faz como trabalho. Esses assassinatos, esses crimes, são apenas meios para atingir um fim. Essas pessoas até possuem rostos, mas não possuem identidade, não possuem significado para ele. Esse tipo de dedicação única se repete ao longo da história do cinema, com Anton Chigurh, Hannibal Lecter, ou até mesmo Drácula. Trata-se de uma desconexão entre o vilão e a humanidade, a empatia moral que acreditamos ou esperamos que exista em todos. Quando somos confrontados com essa falta de empatia, nossos corações se partem e somos assombrados ao mesmo tempo. Mas algo interessante acontece. Vincent passa tempo demais com Max. Não é apenas Max que está aprendendo algo com Vincent, parece que Vincent tem algo para aprender com Max. Ele não sente empatia, ele sente respeito por Max de alguma forma. E então a gente tem essa, que é a cena mais linda desse filme. E, infelizmente, por questão de direito autoral, a gente não vai conseguir colocar a cena completa. Na versão para os membros, vai ter a versão completa e também a versão para os membros não tem anúncios. Mas eu vou colocar um trecho aqui que não vai dar direito autoral, para que você tenha uma ideia da beleza dessa cena. Levou 2 meses para eles treinarem esses coiotes para fazerem essa cena e no final não deu certo, porque coiotes não podem ser domados. Então eles tiveram que puxar esses coiotes com uma corda e depois remover a corda nos efeitos especiais. Esse coiote é a metáfora perfeita para Vincent. Um espírito selvagem, indomável, um caçador que odeia a cidade, mas assim como o coiote, se adaptou a ela. Talvez essa seja a metáfora perfeita para o próprio Tom Cruise. Alguém que se desafia constantemente, que assim como Vincent está sempre lutando para sair da zona de conforto, alguém que busca a excelência no seu trabalho. E felizmente na vida real, esse trabalho não envolve sair matando pessoas durante a madrugada, porque eu realmente acredito que Tom Cruise seria muito bom nisso também. Ele passou meses treinando o Mozambique Drill para esse filme. O Mozambique Drill é uma técnica de imobilização do oponente que é atribuída a um mercenário que lutou na Guerra da Independência de Moçambique. A técnica consiste em disparar 2 tiros no tronco seguidos por 1 tiro na cabeça. Tom Cruise se tornou muito bom nisso, e uma das cenas de combate mais geniais do cinema é esta. What else you got for me? Huh? E você deve estar pensando, peraí, o primeiro cara levou só 2 tiros. Calma. Ironicamente, essa técnica acaba falhando no final do filme no tiroteio do trem e é por isso que Vincent acaba morrendo, porque ele acerta os 2 tiros do peito e da cabeça, na verdade, na coluna da porta.
Mesmo com toda a técnica, mesmo sendo um predador, mesmo tendo alcançado sua evolução, nada disso adianta no final. Em verdadeiro estilo noir, Vincent cumpre sua própria profecia. Após o tiroteio com Max, em um trem vazio, ele é fatalmente ferido. Não há resistência à morte, apenas uma resignação silenciosa enquanto ele caminha até um assento e se deixa cair. Max senta-se do outro lado e Vincent simplesmente olha através do vagão e pergunta: Think anybody will notice? Vincent acreditava que o maior propósito da vida era a adaptação e o trabalho a ser feito. Ele acreditava que a empatia e a família de Max eram fraquezas a serem exploradas. Diferente de Max, ele não tinha uma pessoa amada a quem se voltar no momento final da sua vida, porque a vida que ele buscou só tinha essa recompensa para ele, uma morte solitária e vazia. A atuação de Tom Cruise aqui é praticamente incomparável. Seria fácil exagerar a cena, mas ele não faz. Ele permanece contido, calmo e controlado. O poder e o terror de Vincent não residem apenas na sua habilidade com armas e na violência, mas também em seus poderes de manipulação, sua capacidade de inspirar inveja e ciúmes ao ponto de quebrar o espírito. E esse é o truque mágico que apenas alguém como Cruise poderia trazer à vida, ainda assim parecendo cativante. Cruise sempre optou por papéis mais heróicos e inspiradores. Isso pode ser simplesmente o legado que ele deseja deixar, mas o terror que ele retratou como Vincent foi sensacional. Tom Cruise é essa figura controversa, com uma vida pessoal estranha, crenças nada convencionais e comportamentos difíceis de explicar. Mas no final do dia, ele é um dos melhores atores dos últimos tempos, e Vincent é a prova disso. Me diz aí nos comentários, você já tinha assistido Colateral e você concorda que esse é o melhor papel de Tom Cruise? Você acha que ele estava interpretando ou estava sendo ele mesmo nessa história? Não esquece de se inscrever nesse canal, isso é muito importante. A sua inscrição é que permite que a gente continue fazendo conteúdo de qualidade para o YouTube com mais frequência e mais qualidade. Um forte abraço e arrivederci.